Falamos da Câmara de Vereadores de Piracicaba e nós viemos aqui acompanhar um requerimento aprovado aqui pelos vereadores. Aliás, foi unanimidade. Os 23 vereadores aprovaram uma autoria do mandato coletivo através da vereadora Silvia Morales, do PV. Lembrando que eles são, então, do mandato coletivo. Inclusive, nós falamos com a Silvia, com o João Scarpa, falamos também com a equipe do Instituto Formar, além do próprio Nick Brad, que foi homenageado na noite desta quinta-feira, dia 20 de abril. Então, lembrando, o Nick Brad, que também aí, faz parte do Instituto Formar, é aluno, ele recebeu o voto de congratulações ao estudante, é isso mesmo. Então, gente, vamos acompanhar agora as falas da vereadora Silvia, do João Scarpa e de toda a diretoria do Instituto Formar, que completa em 2023, mais precisamente no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, 57 anos. Vamos acompanhar. Conta pra gente, Nick, recebeu um prêmio aqui da Câmara de Vereadores, né? É um prêmio importante que todo mundo, inclusive, quer ganhar. Como é que você recebe esse prêmio? Como é que você vê essa importância para você, para sua carreira e para o seu futuro? Bom, para mim é uma coisa totalmente nova. Eu nunca achei que meus desenhos poderiam receber uma homenagem na Câmara de Vereadores da minha cidade. Para mim é muito importante porque eu penso em estudar arquitetura na faculdade. Então isso vai ficar como extracurricular, para me conseguir minha bolsa. Então, para você, isso é o início de um projeto mesmo que você quer para sua vida? Sim. Para mim eu penso, em estudar arquitetura, me formar, construir projetos incríveis, fora e também aqui no Brasil também. E para mim isso é muito importante estar aqui hoje. E fale para mim, onde é que você se vê? Você já tem uma visão de futuro? Onde você quer estar? Bom, desde criança sempre pensei em estudar nos Estados Unidos. E para isso eu preciso de alguns tópicos. Então hoje eu estou buscando esses tópicos e para me conseguir minha bolsa. São muitos, porém estou tentando aos poucos. Antes eu me cobrava bastante, porém hoje eu percebo que com o tempo vai fluindo, aos poucos. E que eu não preciso me acelerar. Com o tempo eu consigo tudo que eu quero. E na tua visão, para encerrar, esse prêmio acaba incentivando? Você acredita nisso? Que incentiva mais você? Sim, e muito, viu? Porque tem muitos momentos que às vezes a gente pensa em desistir, porém, situações da vida como essa faz a gente acreditar mais ainda, correr atrás. Silvia Morales, boa noite. Fala pra gente sobre essa homenagem que vocês estão fazendo para um jovem promissor. Você que inclusive é da arquitetura também, vendo esse interesse por um jovem tão talentoso e com vontade de ser alguém na vida. É como ele mesmo disse, agora no final da homenagem, não desistam dos seus sonhos, Eu acho que é isso, Essa frase tem que realmente ficar marcada, Tem que sempre acreditar e como disse o Maurício, Às vezes a flor murcha, depois ressurge. Eu acho que a vida é feita, de momentos, de fases, mas a gente homenageando um jovem para nós é bem importante, Porque é como eu disse, o mandato coletivo tem aí uma sensibilidade de estar homenageando pessoas nas nossas pautas. E um jovem artista, para nós, é tudo de bom. Eu acho que a gente fica bem realizado, bem feliz de ter escolhido o Nick para receber essa homenagem. Para encerrar, através do Nick, é um incentivo para esse jovem, mas ele pode, inclusive, inspirar outros jovens também, para tantas áreas que nós temos no país. Pois é, um reconhecimento desse, depois roda aí nas mídias, eu acho que é bem bacana, e incentiva realmente outros jovens, como disse o pessoal do Formar, a estar seguindo seus caminhos na arte, aí no desenho, qualquer forma de arte é importante. João, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje é noite de quinta-feira, dia 20 de abril, sexta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, inclusive, o Formar completa 67 anos. E vocês, do mandato coletivo, resolveram, de uma forma muito inteligente, inclusive, homenagear um dos jovens, o Nick. É um artista, quer ser arquiteto,
e vocês vêm com essa proposta desse olhar para o jovem. Queria que você falasse um pouquinho então para a gente, claro, a tua conexão com o formar e a importância desta... A gente pode falar, depois eu corto lá, é uma homenagem. Um voto de congratulação. E essa homenagem, João, esse voto de congratulação ao NIC, como que vocês resolveram então, de que forma homenagear esse jovem? Na verdade, vocês estão homenageando todos os jovens, né? Isso, Danilo. É importante você valorizar, né, as habilidades, os talentos de cada um. E lógico que nesse caso, como é um talento artístico, eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Quando eu vi a exposição que ele estava fazendo, o título da exposição, que é do caos aos desenhos, que traz toda essa, vou dizer entre aspas, essa perturbação que os adolescentes têm, né, dentro da sua cabeça, que é um caos, né? A gente foi adolescente, já passou por isso. Então, ele conseguir transformar tudo isso em arte, eu acho transformador. Como eu disse na fala, né, da solenidade, é transformador para ele enquanto artista, mas é também transformador para o público que vê a obra artística dele e faz a sua própria leitura, né, dependendo do seu estado de espírito, dependendo do seu histórico. Então a arte ela tem essa função transformadora. E o Nick é uma pessoa especial, a gente percebe que é muito sensível, vai ser arquiteto, que é uma coisa que ele deseja muito, ele disse na fala dele, não deixe de sonhar, porque você vai realizar. Então a gente ficou muito feliz com essa homenagem, com a presença dos representantes do Instituto Formar, que é um instituto muito importante para a cidade de Piracicaba, trazendo essa formação técnica, profissional para os adolescentes, né, e jovens, mas também dando essa oportunidade de eles demonstrarem outras habilidades. Teve a exposição do NIC, mas a gente sabe que lá no espaço do Instituto Formar existem outras exposições artísticas que são feitas lá, né, trazidas pelos estudantes e pelas estudantes lá que frequentam o Instituto. Para encerrar, João, a Câmara de Vereadores, os vereadores em si, eles entenderam o importante papel social que a Câmara tem na nossa cidade e todos os vereadores assinaram esse voto, né? Exatamente, a iniciativa é do mandato coletivo, né? Eu trouxe essa proposta para o mandato coletivo, o pessoal de pronto aceitou, passa por uma votação no plenário e as pessoas, todos os vereadores aprovaram, né? Votaram favoravelmente, então teve uma aprovação unânime. E é importante isso, porque a gente ficou pensando assim, a gente quer que faça a entrega no Instituto Formar, ou quer fazer aqui? Aí eu pensei melhor, não, vamos fazer na Câmara, né? Para trazer os artistas para dentro da Câmara, para ocuparem o espaço. Exatamente, já que a Câmara é a casa do povo, então eles precisam entender que não é um lugar inalcançável, que é um lugar que pertence à população, que pertence aos artistas, que pertence aos trabalhadores. Então todas as iniciativas que a gente tem dentro do mandato coletivo também traz essa proposta de democratizar o acesso à própria Câmara dos Vereadores. Aproximar o povo, né? Exatamente, aproximar o povo da casa do povo. Paulo, boa noite, bem-vindo. Que importante, né? O Instituto Formar, ele de fato é um formador. Forma aí, já formou tantos jovens, desde a Guarda-Mirim de Piracicaba e agora o Instituto Formar. Como é que o senhor vê, como presidente desta importante instituição de Piracicaba, um jovem da casa de vocês receber essa homenagem tão importante e promissora, inclusive, porque é um jovem tão talentoso, né? Olha, com certeza, obrigado pela presença aqui, tá? Com certeza nos engrandece muito. O Instituto Formar, ele veio para ajudar a criar, né, jovens para o mercado de trabalho. Nós temos lá outros artistas que mexem com pintura também, com fotografia. E o Instituto está para ajudar a fortalecer esses jovens, para colocar realmente no mercado de trabalho e seguir aquilo que eles querem, né, de bom para ele, bom para a família e para seguir em frente na criação de vários projetos que ele tem em mente, né? Para nós é muito fantástico ter esses jovens criadores de opiniões, criadores de imagem, né? Para nós é muito interessante, é muito gratificante também. Muito obrigado. Paulo, e para encerrar contigo, o Formar, ele acaba sendo, vou retornar à fala da Guarda-Mirim. A Guarda-Mirim, ela foi um divisor de água para muitos jovens. O Formar continua nesse mesmo formato importante de formar pessoas, né, cidadãos, e também de fazer com que o jovem entenda da importância de se valorizar, né, um instituto tão importante como Formar e tantos outros que nós temos, né? Mas eu queria que o senhor falasse sobre
esse divisor mesmo de águas, né, que o Instituto traz para a nossa cidade e para a nossa sociedade. Veja bem, o Instituto está completando agora, amanhã, 57 anos. Né? Para nós é uma dádiva, né? Essa transformação que vem criando, fazendo com os jovens, para nós é uma satisfação muito grande. É muito importante que nós consigamos mudar os jovens, né? Saindo de uma situação um pouco complicada, né? Que é muito jovem de periferia, né? Não tem muitas possibilidades. Não tem muita possibilidade. A Guarda Mirim, lá atrás, fazia o mesmo trabalho. E nós continuamos esse trabalho mudando o nosso nome, né? Mas continua com o mesmo objetivo de transformar o jovem em cidadão de bem, em cidadão do futuro do nosso país. Marcos, boa noite, bem-vindo. Uma homenagem aqui na Câmara de Vereadores, né, para o jovem Nick, um jovem promissor, inclusive, que quer ser aí um futuro arquiteto, né? Como é que você recebe ser um diretor de uma importante instituição de Piracicaba que forma jovens cidadãos para o mundo, podemos dizer assim? Como é que vocês recebem do Instituto esse prêmio para esse jovem? Claro, isso acalenta o coração de vocês lá, quer dizer, vocês entendem que vocês de fato estão no rumo certo? Entendemos e é uma gratidão para a gente, é muito bom sentir isso. Nós entendemos que a formação do adolescente, do aprendiz, está sendo integral. Não só profissionalmente, na área que ele for desenvolver, na indústria, no comércio, mas também na cultura, né? Ele desperta isso também para os outros jovens que estão lá. Ele veio fazer para a gente a terceira amostra do Instituto deste ano, é a primeira amostra dele e o primeiro homenageado. E uma data muito especial, Danilo, porque amanhã ele tem 57 anos de existência aqui em Piracicaba. Então são 57 anos formando cidadãos, profissionais, de diversas áreas e artistas, né? Nós temos outros aprendizes aí no mesmo caminho, nós temos ex-aprendizes envolvidos com a cultura, seja no teatro, seja nos desenhos, na música, na poesia. A próxima mostra nossa vai ser de poesia. Todos talentosos que estavam ali dentro. E esse momento que o Nick veio proporcionar para a gente em receber essa homenagem, né, ele reflete que o jovem precisa disso também. Não é só aprender que profissão eu vou ter, mas ele precisa colocar a aptidão cultural dele, a aptidão artística que ele tem, né, e ele tem essa necessidade. O Nick veio trazer para a gente um presente também, como eu te disse. É aniversário e ele nos deu esse presente, tá certo? O homenageado foi ele, o presente é dele, mas abrange a casa toda. O Instituto Formar está muito feliz com o Nick, com a mostra dele, com essa homenagem, né? E para a gente recebe assim: estamos no caminho certo, vamos continuar assim que está funcionando. Que venham outros artistas aprendizes como o Nick para nos agraciar com a sua cultura, com a sua arte, com o seu talento. Maurício, muito boa noite, bem-vindo. Instituto Formar, completando em 2023 57 anos, dia 21 de abril, inclusive dia de Tiradentes, né? Maurício, a Câmara de Vereadores acabou de entregar uma homenagem a um jovem da casa de vocês, do Instituto Formar. Como é que você recebe sendo coordenador de projetos culturais? Aliás, e você também é um fazedor de cultura. Como que vocês recebem? Quero que você fale do Maurício como coordenador e também do Instituto Formar. Vamos lá, eu estou na casa há 10 anos, mas a casa completa amanhã 57 anos, né? Nós estamos gravando no dia 20, nosso aniversário é dia 21. Tem muitas coincidências em torno desse número, do 21 de abril, não é? Você sabe que na Festa das Nações nós representamos o Reino Unido, e 21 de abril era a data de nascimento da Rainha Elizabeth II. Então o Instituto foi inaugurado num dia de aniversário da Rainha Elizabeth, né, no ano de 1966, né, pelas mãos do Rubens Braga, comandante Ciapina, não é? E outros pioneiros da época que enxergaram na juventude uma possibilidade a mais do que simplesmente estudar e trabalhar, né? Existia um hiato aí que precisava ser preenchido, não dava para simplesmente fazer da vida somente a formação acadêmica e o trabalho. Havia necessidade de um preparo mais objetivo, né? E no ano de 2012, quando adotou-se o nome de Instituto Formar, foi justamente nesse sentido, né? de usar o formar substantivo como formar verbo, para continuar formando, para continuar encaminhando, para continuar dando alicerce.
E nesse meandro da formação profissional, a gente tem o aspecto da cultura, que é uma coisa que eu amo de paixão desde sempre, né? Eu me lembro no ano de 1994, eu comecei a dar aula de teatro no Rio de Janeiro, eu tinha 19 anos. Com 19 anos eu era professor de uma trupe de 40 adolescentes. Foi a nossa primeira montagem, chamava-se Angola, a Saga de um Povo. Deu uma repercussão tão boa no Rio de Janeiro que o cônsul foi nos assistir, o adido cultural de Angola, né, o seu Bento Salazar André Morgado, nunca mais esqueci o nome dele. Ele foi nos prestigiar numa apresentação escolar, né, numa apresentação para 300 pessoas no auditório do colégio, e estava lá o representante cultural de Angola. Na época conhecemos o senador Abdias Nascimento, que era um entusiasta da causa negra dentro do Congresso Nacional, ou dentro do Senado, mais precisamente. Ou seja, nesses anos de 94 para cá, eu procuro respirar a cultura com um olhar muito atento nesses talentos, porque um dia olharam para mim assim, né? Eu era um visionário querendo fazer teatro com um bando de adolescentes, e eu podia ter sido colocado de escanteio, né? Esse cara é louco, né? E outra, fazia voluntário, não ganhava nada para isso, né? Meus pais ficavam loucos, eu já era para estar trabalhando, ganhando dinheiro, eu estava trabalhando meio período para ganhar assim, um soldo bem baixo, né? Um ano depois do serviço militar, mas focado no fazer cultura, né? Focado na questão do fazer a cultura acontecer, né? Permitir que a cultura acontecesse e principalmente permitir que jovens aparecessem para a cultura. Então, esse espaço que o Formar nos oferece hoje, essa oportunidade que nós temos por meio do Formar é ímpar, né? De identificar dentro da casa quem são esses talentos e potencializar. De que forma? Dando visibilidade para eles. O talento é deles, eu digo para todos eles, né? O mérito é de vocês. A casa ela só dá o espaço para que é a vitrine. Não é à toa que o nosso hall é todo feito de vidro, né? São 3 paredes de vidro que delimitam um espaço não tão grande como uma galeria de arte, mas a gente tem observado que é importante para o contexto da nossa comunidade local ali e para Piracicaba também. Piracicaba já abraça as exposições do Instituto Formar. A gente recebe visitantes de fora, não apenas amigos dos expositores. E veio porque é parente, é amigo do menino que desenha, que pinta, que fotografa, que esculpe. Não. Vem pessoas de demanda espontânea, e isso a gente deve o mérito à Ozônio Propaganda, que é a agência que nos atende, que faz a nossa pauta e o nosso relacionamento com a imprensa, porque divulga muito bem, sai em todos os veículos, todos os jornais publicam, vocês dão uma visibilidade muito boa para a gente pela Metropolitana, as rádios todas anunciam e as pessoas vão conhecer esse trabalho. Fica até aqui a nossa proposta aí, se algum espaço de arte, de cultura quiser receber uma exposição saindo do Formar, a gente está à disposição para conversar também, por que não? Pegar o acervo, que normalmente a gente entrega na mão do artista para ele guardar de recordação, mas antes de fazer essa armazenagem de saudade, passar por outros lugares, pela Câmara, pela rodoviária, né, pelas galerias que tem na cidade, o espaço aí da Bauhaus, enfim, a proposta está jogada.